Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E se você está chegando nesse canal agora e gosta de Sociologia, já peço que se inscreva, porque hoje nós vamos falar sobre Carnaval. Sim, sobre Carnaval, e se vamos falar sobre Carnaval, temos que inevitavelmente falar sobre o desfile e sobre o samba da Paraíso do Tuiuti. Foi um dos temas mais comentados na internet durante o Carnaval, e a Paraíso do Tuiuti trouxe um samba enredo, um desfile repleto de insights sociológicos, de insights históricos que merecem apenas ser discutidos, não sobre o ponto de vista da ideologia, mas sobretudo sobre o ponto de vista das ciências humanas e sociais. O samba enredo da academia chama-se meu Deus, está extinta a escravidão? Com uma interrogação, ou seja, uma pergunta. Pergunta essa que um dos carnavalescos responsáveis pelo desfile, chamado Jacques Vasconcelos, prometeu responder ao final do desfile. E durante todo o desfile é justamente abordada a questão da escravidão. O desfile começa, a ala de frente, trazendo escravos brasileiros, os escravos africanos que chegaram aqui no Brasil, junto com o chamado Capitão do Mato, que também era negro e, curiosamente, aqui um insight sociológico, o negro que se tornava Capitão do Mato, ele tinha um status diferenciado. Ele ainda era escravo, mas ele era quase branco, digamos assim. Ele estava acima dos outros escravos. E mostra a violência, e as fantasias são muito boas, a cena é bastante forte, né? Do Capitão do Mato batendo nos escravos, os escravos não dando conta de completar a performance, uns deles desmaiando e tal. Depois vem o Preto Velho e ajuda a libertar os escravos. Conceito de liberdade muito significativo, que é um insight filosófico rapidinho, que é colocado em cena justamente pelos cristãos, e pela maneira como o cristianismo chega aos escravos, que é a ideia de Paulo sobre liberdade. A liberdade interior, ou seja, você pode ser escravo na sua vida, mas você pode ser livre na sua mente. E querendo ou não, o samba e a própria apresentação traz um pouco disso, e é bem interessante. Depois os blocos continuam e vão falando sobre a violência da escravidão, e vão falando sobre a escravidão, a instituição escravidão em diferentes lugares do mundo. Nós temos ali, por exemplo, um pouco sobre a escravidão na Grécia Antiga, um pouco sobre a escravidão, entre aspas, no Antigo Egito, sobre a escravidão de povos europeus, e assim por diante. E aí volta para a escravidão no Brasil, traz a questão da carta da princesa Isabel, do fim da escravidão, traz as pessoas que lutaram contra a escravidão, e aí depois o negro se torna livre. E aí traz a tragédia atual, né, do Brasil, da nossa grande desigualdade, de certa forma, e traz isso através da ideia de cativeiro social, que é muito interessante. Vejam só, alguns dos palavra difícil. Alguns dos defensores do fim da escravidão, já no período colonial brasileiro, já afirmavam que o Brasil só venceria a escravidão junto com a propriedade da terra. Não basta tornar o negro livre, mas precisava tornar o negro proprietário de terra, coisa que, como todos nós sabemos, com a Lei da Terra de 1850, torna isso impossível. Então a saída é o quê? O fim da escravidão e o início das favelas, das áreas de submoradia, e a escola de samba retrata isso de maneira bastante interessante. Do fim da escravidão ao crescimento da pobreza e do grande abismo social que caracteriza muito o Brasil. Então nós temos coisas muito boas ali, de verdade. E depois passa por uma ala que merece muito a nossa atenção, que é a ala do trabalho escravo na agricultura, ou o trabalho na roça, propriamente dito. E vocês sabem, o Brasil ainda é um dos países com maior índice de trabalho escravo, ou como nós falamos hoje, trabalho análogo à escravidão, que não são escravos no sentido clássico, mas estão muito próximos da escravidão. Isso começou com a chegada dos imigrantes alemães, europeus, italianos que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, principalmente dentro de um sistema conhecido como colonato, onde o trabalhador chegava da Europa para trabalhar em determinadas fazendas, mas já chegava endividado, só poderia abandonar essa fazenda a partir do momento que pagasse as suas dívidas. E, na verdade, essas dívidas sempre aumentavam, porque aquilo que o trabalhador ganhava não bastava para sustentar a sua família, menos ainda para pagar as suas dívidas. Chamávamos isso de colonato. Seria uma espécie de escravidão branca, uma semi-escravidão branca. E esse modelo de trabalho escravo continua existindo até hoje, e ele é muito forte justamente nas áreas rurais,
principalmente pela ausência de fiscalização. E é mais forte ainda com crianças. Então nós temos muitos trabalhadores escravos, ou trabalhos análogos à escravidão nas áreas rurais, e muitos desses trabalhadores são, infelizmente, crianças. E aí passa para a questão da CLT, passa para a questão dos marifantoches e chega lá no carro, né? No último carro da escola, que traz o presidente Temer como vampirão. E é muito interessante, porque você pode fazer o link, eu não sei se era nisso que o carnavalesco estava pensando, mas provavelmente sim, com essa nova lei, essa nova portaria do trabalho escravo, que, digamos assim, flexibilizou as regras do trabalho escravo, ou tornou menos rígida a pena e o conceito de trabalho escravo. Então estava lá o presidente Temer um pouco atrás da ala dos escravos rurais. Então é um insight muito interessante para a gente entender um pouquinho o Brasil. Depois passa também pela ala do trabalho informal. E é muito relevante isso aqui, tá, pessoas? Porque nós vivemos uns períodos da história no Brasil que o trabalho informal está crescendo de maneira absurda. Junto com o trabalho informal também cresce a chamada cidade informal. O que é a cidade informal? São justamente as áreas urbanas de habitação que não estão licenciadas, digamos assim, que não estão reconhecidas oficialmente pela prefeitura. São as áreas de favelas, enfim, os bairros pobres, as áreas de ocupação que estão se tornando mais e mais comum no Brasil, embora de certa forma isso sempre foi comum. E aí chega então na questão da CLT, na crítica da reforma trabalhista, que mostra, acho que é algo que é bastante óbvio para todo mundo que trabalha, para todo mundo que tem carteira assinada, não que trabalha na empresa do pai, mas que trabalha com carteira assinada, o quanto o trabalhador brasileiro está cada vez mais desprotegido e denuncia aquilo que muitos sociólogos já têm falado. Inclusive o Bauman, que eu costumo citar aqui com muita frequência, mas o Tomás de Piketty e outros tantos estudos que vão falar sobre o crescimento da desigualdade social. A ideia de que o trabalho não salva mais ninguém da pobreza e a ideia de que você não pode ter mais um trabalho só. Então nós vemos lá trabalhadores com 50 mãos diferentes, representando todo o tipo de trabalho que o cara tem que fazer na formalidade ou na informalidade para conseguir sobreviver diante desse cenário de exploração. Colocando tudo isso, nós chegamos aos marifantoches. E aí, essa parte que talvez pouca gente percebeu, mas vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre isso. No alto do carro está o presidente Temer. Abaixo deles tem uns manequins fantasiados com símbolo de dinheiro, que seria basicamente aquele 1% da grande elite. Embaixo dele, a classe média, de camiseta da CBF, segurando um pato, e a mais abaixo ainda, os trabalhadores. Conseguem perceber a ligação que foi feita aqui? E essa ligação entre um presidente que vai representar os interesses de uma elite, que vai manipular uma classe média emputecida, e com o direito de estar emputecida, já que a classe média é sempre sobrecarregada com impostos, tributação, e não consegue ascender socialmente, mas essa classe média vai fazer o jogo das elites contra as classes populares. O ódio da classe média em relação à classe popular. E esse ódio é muito bem manipulado pelas elites, e isso fica bastante claro para nós ao assistirmos o desfile da Paraíso do Tuiuti. Bom, o que eu estou falando aqui não é só a minha opinião, nós temos bons livros que vão retratar um pouquinho disso. Um livro recente do sociólogo Gessé de Souza, A Tolice da Inteligência Brasileira, e o último livro que ele publicou também vão abordar um pouco dessa questão, sobre como a classe média faz o jogo da elite para explorar ainda mais as classes baixas. E também, é claro, temos inúmeras falas da professora Marilene Chauí abordando um pouquinho dessa questão. Pois bem, não podemos deixar de comentar também que a Paraíso do Tuiuti também dá uns tapas e mostra umas coisas importantes para nós, como por exemplo, como próprios negros escravizavam outros negros. Tem uma ala dela que fala isso, a gente não pode esquecer de dizer, porque não parece que tem essa coisa de os brancos malvadão e os negros bonzinhos. Mas não é absolutamente verdade. Brancos escravizaram os brancos, brancos escravizaram negros e negros escravizaram negros também. Lembrando que a África não é um paísinho, mas é um continente habitada por diferentes povos, e esses povos, essas etnias também viveram longas histórias de guerras uma contra as outras, e prisioneiros de guerras de uma tribo eram inevitavelmente vendidos para portugueses que traziam como escravos para o Brasil, ou para os ingleses para a Inglaterra, para os espanhóis por toda a América Espanhola. Pois bem,
dá para aprender muito com o desfile da Paraíso do Tuiuti. Vale a pena assistir, tá no YouTube, mais de 1 hora de desfile que eu assisti depois de muito tempo que eu não assisti um carnaval. Pois bem, gente, era isso que eu queria dizer hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like, deixa o seu comentário e um forte abraço para todos. Valeu! Eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor, tenho sangue avermelhado.